Olá, eu voltei hoje para gravar mais um vídeo. Vai ser o segundo vídeo do livro As Chances de Renato. Eu, na semana passada, optei por ler um trecho da fala dele. Renato é o nome que ele teve na última encarnação, eu já falei, né? Para quem já assistiu o vídeo anterior já sabe. E aí ele vai falar, vou resumir um pouco os três primeiros capítulos. Ali ele diz que o pai dele era um militar. Aí ele fala que o pai dele era alto, forte, e tinha um porte atlético, né? Até mesmo pela profissão era exigido isso do pai dele. E ele tinha muito orgulho do pai na fala dele. E a mãe era professora. A mãe não só dava aula para todo mundo, né, que quisesse fazer aula com ela, mas não era uma coisa, pelo que ele falou, não era uma coisa de uma escola, sabe? Parece que ela ensinava lá na casa dela mesmo, assim. E ela ensinava os filhos até os 10 anos. E com ele não seria diferente. E ele foi aprendendo, ela ensinava a ler, escrever, como se comportar em reuniões sociais e diante das pessoas de um modo geral. Então, eles eram muito bem educados, muito bem preparados. Quando ele tinha 10 anos, ele já tinha muito conhecimento. E ele foi, eu acredito que fazer um teste lá para entrar no serviço militar. E foi aprovado. Claro, né? Ele já era bem, já tinha muito conhecimento. E ele entrou, ficou muito feliz, muito orgulhoso. Os pais se orgulharam dele, enfim, toda a família. E ele começou a estudar, começou a aprender tudo sobre a arte da guerra, como se defender, camuflagem, começou a aprender tudo. Acredito eu que seja tudo que se ensina no exército, né? Exército, aeronáutica, marinha, essas coisas assim. Só que quando ele tinha 14 anos, que ele se destacava lá no local, ele resolveu que ele não queria matar, ele não queria acabar com vidas, ele queria salvar vidas. E ele tinha a oportunidade de estudar para ser médico lá no exército também. Acredito que agora seja assim também, né? Porque muitas vezes a gente ouve falar que alguém é médico do exército, é dentista do exército, enfim, é engenheiro lá, alguma coisa do exército. E ele optou pela medicina. Só que o pai dele não gostou, não aceitou, e porque no momento que ele foi contar foi muito difícil. Eu resumo bem no livro, mas quando eu vou escrever, eu assisto, a gente vê como é que é. E aí ele fala que a mãe dele sempre colocava, meio que colocava panos quentes nas coisas assim do que os filhos faziam, porque o pai era rígido demais. Mas mesmo ele reconhece e fala que a mãe dele conseguia fazer com que o pai dele entendesse coisas que todo mundo achava que ele não compreenderia, não aceitaria. Mas a mãe dele tinha jeito de conduzir o pai para onde ela quisesse. E ela convenceu o pai de que salvar vidas seria um ótimo trabalho no exército ali, né? E que ele tinha mais vocação, tal, e o pai acabou aceitando. E ele acabou aceitando, acabou se orgulhando dele, né? Porque ele sempre se destacava. Era um espírito assim que já vinha de muito tempo e vem trazendo inteligência. Pelo que eu tenho observado, vem trazendo, acumulando capacidades, inteligências. É claro, né, que, bom, não vou entrar no mérito aqui, mas às vezes a pessoa meio que regride ah, no ponto de vista intelectual, mas aí já é outra conversa. E ele se formou aí para médico e começou a trabalhar. Ele salvava as vidas dos soldados, das pessoas. Ele começou a fazer um trabalho muito bonito. E ele ia bem, mas ele reconhece que ele era além de ser orgulhoso, ele era uma pessoa muito inquieta.
e ele começou a ter sonhos assim mais abrangentes, começou a querer salvar vidas em outros lugares, em outros países, né? E com a inquietude dele, ele começou a fazer pesquisa do que ele podia fazer, não só para melhorar ali a cidade dele, o local, o país dele, mas ele tinha um sonho de melhorar o mundo. E aí ele começa a ter os sonhos dele e vai ter que, eu vou encerrar o vídeo aqui, mas vou falar assim, ele vai ter que ter uma outra conversa com os pais, né? E a difícil conversa com o pai mesmo, com a mãe sempre procurava entender e procurava incentivar, mas o pai era mais difícil. E aí eu volto na próxima semana, talvez, pode ser que eu grave antes, mas eu volto para falar sobre a nova escolha dele e já vou adiantando para vocês que ele sai do país de origem dele. Tá bom? Então até a próxima e um abraço a todos. Gostaria que vocês assistissem até o final, curtissem, comentassem, compartilhassem, tá bom?